Graça e paz, bom dia. É um prazer estar com você mais uma vez. Você que nos acompanha pela live do Facebook, YouTube, também pela Rádio Sudoeste. Estamos juntos sempre pelas manhãs, às 10 horas. Eu sou o pastor Juan Cruz e está comigo o pastor Márcio Bretas. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Juan. Graça e paz, querido que nos ouve, nos assiste. Que a mão de Deus esteja sobre a sua vida. Você que já nos acompanha agora aí pelos vídeos, pela live... mas você, principalmente, que nos ouve agora pela rádio, corre lá no nosso canal do YouTube, se inscreva e todos os vídeos, né, todos os programas anteriores, você pode voltar lá, rever, pastor Márcio, e ser edificado mais uma vez, talvez ouvir com calma, enviar para alguém, compartilhar uma palavra que tocou no teu coração e talvez você ser um instrumento de multiplicação dessa palavra. Esse programa tem o nome Semeando Vida. Então, nós te convidamos nessa manhã também ser aquele que vai semear vida na vida do seu irmão, da sua família, de alguns amigos, em nome de Cristo. Eu quero orar com você antes de ouvirmos a palavra, pedindo ao Senhor que nos abençoe, começando esse dia, que Ele possa dirigir todas as coisas. Senhor, nós te agradecemos, Pai. São tantos nesse momento que nos ouvem, que nos assistem. São famílias, ó Pai. São homens e mulheres, são filhos, são mães, são pais. Senhor, nós oramos porque cremos que o Teu agir, ó Pai, é de uma forma tremenda sobre as nossas vidas. Muitos talvez nesse momento estão preocupados, angustiados. E a nossa oração é, Pai, Senhor, mostre a Tua fidelidade. Que cada um nesse momento, ó Pai, que abrir o coração, essa palavra que será ministrada possa fluir, ó Pai, fluir vida, fluir libertação, fluir, ó Pai, o rompimento de toda mente cativa, de toda mente presa, alienada. Pai, nós oramos, porque a Tua palavra, ela é a boa semente. E nós cremos que desse momento, desse programa, desses minutos que passamos juntos, Senhor, através da Tua palavra, pode ser gerado grandes coisas nessas famílias, nesses ouvintes que nos acompanham agora. Essa é a nossa oração, ó Pai. Profetizamos a graça e a bênção do Senhor sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Márcio. Amém. Pastor Juan, a gente tem visto, né, muitas pessoas no meio evangélico e não também no meio evangélico, desistindo muitas vezes dos seus planos, dos seus projetos, dos seus sonhos, Sim. porque a princípio não deu certo, né? Ou achou que está demorando demais, ou as coisas não têm acontecido no tempo dele, Deus não está ouvindo minha oração, e assim sucessivamente a gente tem visto pessoas desistindo, cara, daquilo que não é para desistir, da família, né? Desistindo do casamento, desistindo do seu chamado, e desistindo de tantas coisas, desistindo de lutar, né? De crer, esperança tem ido embora. E aí, essa palavra tem falado muito comigo aqui em Eclesiastes, no capítulo 7, o versículo 8 diz assim, Eclesiastes 7, versículo 8 diz assim: o fim das coisas é melhor do que o seu início. O fim das coisas é melhor do que seu início. E o paciente é melhor que o orgulhoso. O fim das coisas é melhor que o seu início. E o paciente é melhor que o orgulhoso. Então a gente precisa entender que tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo para acontecer. E quando você pega o início, lembra quando você tinha 18 anos de idade? Talvez você não tinha... né, tinha as expectativas, né, tinha os sonhos, mas a dificuldade era muito grande, porque não se tinha nada ainda, estava no início daquilo que era uma vida, só sonhava, aguardando o sonho se tornar uma realidade, né, e você queria fazer alguma coisa e não podia, né. Então o tempo passa e a Bíblia diz que o final é melhor do que o início. Hoje, com 30, 35, 40... as suas possibilidades já são melhores do que quando você tinha 18, 17, 16 anos de idade. Então, na realidade, a Bíblia está dizendo que com o passar do tempo, as coisas vão melhorar para nós, né? Vão ficar melhores. O casamento, pastor Juan, estou casado há
né? Estou dando um exemplo. A pessoa diz, estou casado há 10 anos. Poxa, hoje está pior do que há 9 anos atrás. Quando tinha 1 ano de casado que era bom, agora piorou. Tem alguma coisa fora do lugar. Porque o tempo tem passado e as coisas precisam melhorar. O teu relacionamento com a tua esposa precisa melhorar e não piorar com o passar do tempo. O teu relacionamento com teus filhos tem que melhorar e não piorar. O cara entrou numa empresa. 5 anos depois, ele precisa ser um funcionário muito melhor do que quando ele entrou. No início, ele encontra muitas dificuldades, né, de como a empresa funciona, se integrar com o pessoal, a forma dele trabalhar, não tinha experiência. Hoje, ele precisa ser melhor porque o tempo passou. Então, ele precisa entender. Jesus, quando assumiu o seu chamado, o seu ministério aqui na Terra, no início, ele estava sozinho. Vamos colocar assim? E o tempo foi passando, ele agregou os discípulos, as pessoas foram chegando, o que ele tinha para fazer foi fazendo, encontrou dificuldades, muitas dificuldades, mas no final foi muito melhor. Por quê? Porque ele cumpriu exatamente o que ele veio cumprir. Ontem nós falamos aqui, querido, de José, de Daniel, o início de José, cara. O cara foi traído pelos irmãos, foi vendido pelos irmãos, foi levado como escravo. Mas e o final da história dele? Governador do Egito. Ele ajudou toda a sua família e todo o povo de Israel, através da vida dele. Então, o passar do tempo, querido, não é para piorar, não é para você desistir, não é para você achar que tem alguma coisa errada, não. Precisa melhorar. Mas a gente precisa saber que só melhora também se a nossa vida estiver no centro da vontade de Deus. Não adianta você querer que a tua vida mude, que as coisas prosperem, se você não está com a tua vida no centro da vontade de Deus. Não deixar o tempo passar simplesmente por passar. Passar aleatoriamente. Mas é passar, mas com você ali, ó, firme, constante e abundante, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios. Eu me lembro, pastor, o senhor trazendo essa palavra aí de Eclesiastes, uma outra palavra ainda em Eclesiastes 11, quando diz o seguinte: lança o teu pão sobre as águas, e somente depois de muitos dias você vai torná-lo a encontrar. E aí no versículo 6, ele diz, ó, plante de manhã a sua semente, e mesmo chegando à tarde, não tire a sua mão, não deixe sua mão ficar à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou se aquela semente irá prosperar, ou se ambas igualmente será boa. Ou seja, o que o autor está dizendo? Também de Eclesiastes, o sábio Salomão. Olha, lança o teu pão. E olha, depois de alguns dias, você vai reavê-lo. Então existe um tempo. O tempo, ele faz parte de um processo. Existem coisas que não podem acontecer agora, ainda que no teu coração haja uma ansiedade, haja uma necessidade, mas talvez você ainda não está pronto para administrar isso. A palavra de Eclesiastes 3 diz que tudo que Deus faz durará eternamente. Mas imagina o eterno de Deus sendo comprometido pela nossa incapacidade de conduzir algo eterno. Entende? Porque se eu falho, o que Deus deu como eterno se torna temporário. E aí parece que a culpa é de Deus, né? Por exemplo, olha, comprei isso aqui, ó, conquistei, que bênção, foi promessa de Deus. Aí daqui a pouco você vê a notícia chegando, não, aquilo acabou. Ué, mas não era promessa de Deus? Então a promessa de Deus acabou? Não. A sua má conduta, o seu mau comportamento, os seus erros geraram consequências que fizeram aquilo ali, sabe, acabar. E aí o texto no versículo 6, ó, plante a semente. De tarde, não tire a mão. Então, no tempo, o que o autor está falando? Continue ali, meu irmão. Continue fazendo o que tem que ser feito. Ah, mas eu estou esperando em Deus, então continue sendo fiel. Ah, mas eu estou esperando em Deus, continue servindo. Ah, mas eu estou esperando em Deus, continue amando. Ah, eu estou esperando, continua fazendo. Exatamente. Se é servir um copo de água, então continue servindo um copo de água. Ah, mas eu tenho uma promessa que eu vou fazer isso, que eu vou para as nações. Então, meu irmão, você vai para as nações. Mas antes, talvez você tenha que entrar na nação de alguém que está perto de você. No mundo de alguém que está perto de você. É que a gente ouve essa palavra, você vai para as nações, aí ele pensa logo nos países, no glamour de umas viagens. Talvez você não saiba o desafio que é estar numa outra nação. Eu, pela manhã de ontem, conversando com a minha esposa, a gente falava algumas coisas, e ela lendo um livro.
E ela falou exatamente esse ponto. Se Deus tem falado com você sobre te dar algo, enquanto esse tempo não se manifesta, talvez é o Senhor querendo te fazer entender que é tempo de você se preparar, desenvolver. E a gente às vezes tem a palavra de um tempo e fica parado. E a palavra diz assim, não tire a mão. Agora imagina para o semeador, né? Ele coloca, o que está falando não tirar a mão? O que significa? Continue cuidando daquilo que você está semeando, daquilo que você está esperando, porque você não sabe o que vai acontecer. Mas Deus vai trazer a revelação do tempo, no tempo certo, e aí vai te mostrar se isso, ou se aquilo, ou se de repente ambas serão boas. Aí, pastor Juan, o problema é que a Bíblia diz, o final das coisas é melhor do que o seu início, mas as pessoas não têm paciência de aguardar esse final, esse tempo passar. Casam precipitadamente, constroem precipitadamente. Não, eu quero construir. Aí constrói a casa em cima da sogra. Tudo sem projeto, não tem projeto. Entendeu? Nada contra a sogra. Eu moraria tranquilamente. Morei 2 anos com a minha sogra. Tá? Então não teria problema nenhum. Não estou falando aqui de sogra no ponto pejorativo. Mas é porque, às vezes, depois fica assim... Poxa, a gente não tem isso, a gente não tem privacidade. Meu filhinho nasceu, minha sogra fica subindo lá para cuidar do netinho. Meu irmão, ela é vó. E não tem uma avó que não vai ser apaixonada pelo neto. Agora, se você morasse na outra quadra, no outro bairro, talvez ia facilitar um pouco. Mas correu, precipitou-se. Então não é sobre ter construído na casa da sogra. É sobre, talvez, ter feito precipitadamente algumas coisas. E aí, escolhas, e aí a gente vê, rapaz, que... Todo o processo de Deus, com todas as pessoas que a gente acompanha aqui na Bíblia, houve o processo do tempo. E no início sempre a dificuldade. Você imagina Moisés tirando o povo de Israel lá de dentro do Egito, indo conversar com o faraó, embora ele conhecesse, era irmão, teve um tempo lá dentro, passou 40 anos ali, conhecia aquilo tudo, mas o tempo passou, cara. E imagina esse início de sair sem saber muito bem o que ia acontecer. Ele estava confiado naquilo que era a palavra de Deus. 40 anos depois. Perde um pouco o tato, né? Perde, exatamente. E com uma turma que ele acreditava na palavra, as pessoas estavam acreditando nele. Mas tinha gente também que não acreditava, que estava indo no... Vou embora também, vamos ver o que vai acontecer. Tem gente que só quer um negócio diferente. Diferente. Um movimento. Oba, vamos embora. Tô dentro. Tô dentro desse movimento. Vai sobrar alguma coisa para mim? Eu tô dentro. Ele não tem nem certeza do líder, não tem certeza de nada. Deus. Ele só quer participar do AUE. Então você imagina isso no coração de... Esse início, cara, de caminhada, na hora que eles partiram, e entrando pelo deserto, e Faraó atrás seguindo com seu exército. Você imagina tudo isso. Muito difícil, cara. Se depara com um mar na sua frente, né? Que dificuldade. Mas o final, para quem acreditou, para quem manteve a fé e o posicionamento, cara, foi muito melhor do que no início. Sim. Muito melhor do que no início. Então, o que Deus quer de você hoje, querido, talvez seja, tenha paciência, meu irmão. Aquieta teu coração, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, diz o Senhor. Descansa nele, confia, meu irmão, entrega. Porque a impaciência causa uma ansiedade, pastor Juan. A ansiedade mexe com aquilo que é a tua saúde física, não só com a espiritual. E quando vê, você se precipita. O ansioso, ele é precipitado, ele faz do jeito dele, no tempo dele, e aí sofre as consequências. O problema é que muitas vezes você não está preparado para viver ou sofrer aquilo que são as consequências das suas atitudes. Então, meu irmão, em nome de Jesus, bota a mão na tua cabeça aí, acalma essa mente. Eu peço a Deus para aquietar a sua mente, meu filho, e espera, porque as coisas estão acontecendo, entrega na mão de Deus, o mais ele fará, né, pastor? Fará. E o texto, a gente está chegando no final do nosso tempo juntos, e aí aqui em Eclesiastes, assim, ó, assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher grávida, também não vai compreender totalmente as obras de Deus, aquele que é criador de todas as coisas. Porque existe aquilo que é a compreensão que Deus vai dando no caminho. São aqueles discípulos no caminho de Emaús. Jesus encontra com eles. E aí, o que está acontecendo? Você não está sabendo, não? Jesus vai andando. Cara, era cerca de 8 quilômetros. Imagina, Jesus andando, ó, aparentemente, né? Voltando, regredindo.
E Jesus andando. Só quando chega lá na cidade deles, Jesus, ele convidado para entrar, parte o pão. Aí, rapaz, Conheço esse era ele o movimento. tempo todo. Aí podem ter perguntado, mas por que o senhor não falou logo lá atrás? Não, porque naquele caminho ali, para aqueles rapazes que tinham acabado de ficar desesperados, talvez desistindo, foi necessário aquele caminhar daquele tempo para que pudesse ser fixado algumas coisas. Talvez mais à frente, vindo outras dificuldades, eles não iriam mais voltar para sua cidade. Porque Deus estaria fixando ali naquele caminho algumas verdades. Então esse tempo é o tempo que Deus está querendo fixar algumas coisas. Cada momento, cada oportunidade tem sido um momento de Deus de se revelar a você. Nós agradecemos a sua audiência, esse tempo. Compartilhe, queridos, entre lá e multiplique essa semente na vida de amigos, familiares, e que o nome do Senhor em tudo seja glorificado. Fique na paz, Deus te abençoe. Amém. Queridos, e hoje, quinta-feira, culto da família nas nossas filiais, Jardim Esperança e Araruama, 19h30. Aguardamos você. Um beijo no coração. Fique na paz de Cristo.